E quais os riscos que o Brasil realmente enfrenta de sofrer um atentado terrorista? Quem nos ajuda a entender o caso é o professor Francisco Carlos Teixeira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é coordenador do Núcleo de Estudos de História do Tempo Presente. Professor, boa noite. Nós vimos o governo dizer há pouco que esses presos hoje são amadores. Isso diminui o risco de um atentado, de um possível atentado no Brasil durante os Jogos? Não, não é esse o caso. Na verdade, os últimos atentados feitos pelo Califado Islâmico foram perpetrados por pessoas que nunca tinham tido nenhuma atividade ou militância política. Tanto em Nice, quanto em Orlando, quanto em Bruxelas e Paris, foram pessoas que se radicalizaram muito recentemente e até então eram considerados ótimos vizinhos e pessoas sem nenhuma militância política anterior. São os chamados lobos solitários, é isso? Olha, eu não usaria essa expressão. Lobo solitário, na verdade, era o Unabomber ou o Kaczynski nos Estados Unidos. Essas pessoas, elas têm uma filiação feita ao Califado Islâmico através desses meios, o Telegram ou o WhatsApp, e fazem um juramento de lealdade, o Baiá. Através desse juramento, em árabe, o baiá, eles recebem instruções de atacar os infiéis. Portanto, está se abusando da expressão lobo solitário, quando, na verdade, eles são uma rede frouxa, mas uma rede. Professor, a gente viu na entrevista o ministro da Justiça falando em possibilidade, probabilidade, e levando isso em consideração, o Brasil, como é que está reagindo diante disso que aconteceu aqui, de probabilidade e de possibilidade? O que é que a gente pode esperar e a reação foi adequada? Olha, ele, sem dúvida nenhuma, tem as informações mais qualificadas e ele deve estar certo em falar isso. Ocorre que o terrorismo é um tipo de atividade que trabalha com oportunismo. O que ele quer? Uma falha de segurança. O que ele precisa? De multidões reunidas e, acima de tudo, o terrorismo ele tem uma característica mediática. Ele precisa da televisão, dos meios de comunicação para provocar o impacto. Então, na verdade, essas condições estão reunidas hoje no Brasil. Mas as respostas que o governo brasileiro oferece lhe parecem adequadas, suficientes? As respostas e o trabalho que está sendo feito, principalmente a combinação de agências, né, Forças Armadas, a ABIN, o GSI, a Polícia Federal, é a forma correta de fazer todo um procedimento. Agora, a gente tem que prestar atenção que a França também faz isso, os Estados Unidos também fazem isso, a Turquia também faz isso. Garantir a improbabilidade de atentados não é algo que alguém possa fazer. Professor, o Brasil está sediando as Olimpíadas. Seria esse o motivo pelo qual poderíamos sofrer um atentado terrorista? Olha só, isso é mais ou menos, né? O primeiro avião sequestrado no mundo foi no Brasil. O primeiro embaixador sequestrado no mundo foi no Brasil. O primeiro avião sequestrado no mundo para ser jogado contra um prédio público foi no Brasil. Então, imaginação criativa não falta nesse sentido. Sem dúvida nenhuma, as Olimpíadas têm esse papel. Elas reúnem um público mundial. Qualquer coisa que aconteça durante as Olimpíadas tem um grande público e vai ter um impacto imediato muito grande. Agora, professor, o Brasil não tem, de fato, uma ligação com esses grupos. Historicamente, culturalmente, não há uma ligação entre a nossa população e esses conceitos que acabam levando à prática de terrorismo. Ou há? Na verdade, nós temos uma grande população de origem árabe, turca e que fazem parte pacificamente da sociedade brasileira. Não há nenhuma razão para a gente temer pela composição ou pela aparência de pessoas. Além de tudo, o único nome publicado até agora, o de Ismail Jabbar al-Brasili, que seria esse líder preso no Paraná, esse epíteto pátrio al-Brasili indica que ele é nascido no Brasil,
e que ele é cidadão brasileiro. Não há nenhuma prova de ascendência árabe ou arabo-muçulmana dessas pessoas até o momento. Mas existe essa possibilidade de uma identidade ideológica ou uma identidade religiosa, principalmente porque são pessoas com uma formação muito fraca em teologia muçulmana e a conversão se torna mais fácil. Professor, a chamada tríplice fronteira Brasil, Paraguai e Argentina é vista pelos serviços de segurança da região e até estrangeiros como um possível foco de fermentação terrorista, se é que podemos usar esse termo. O senhor concorda com isso? Na verdade, nós sabemos que na tríplice fronteira, Paraguai, Brasil, Argentina, há a presença de elementos de organizações consideradas terroristas, possivelmente a Jihad Islâmica, o Hamas e o Hezbollah. Essas pessoas vêm para cá fugindo da repressão e do controle de Israel, já que Israel não atacaria, não teria nenhum ato hostil em território brasileiro. Por essa fronteira também entram armas, contrabando, mercadorias, drogas e sai dinheiro. Então, essa mistura de fluxo de pessoas clandestinas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro é extremamente negativa. Então, sempre foi uma fronteira problemática. Professor, esse assunto aqui tão próximo da gente aqui no Brasil, a gente ouve falar de atentado, mas muito longe. Quando a gente ouve qualquer que seja a possibilidade aqui perto, a reação é um pouco de medo, nossa, está por aqui. Como é que o senhor acha que o brasileiro deve encarar esse assunto agora, essa notícia que chegou hoje? Com medo ou não? Olha, temos que ter clareza que o governo está fazendo todo o seu trabalho e que é fundamental esse trabalho e dentro dos protocolos internacionais. O terrorismo, a mística dele é a surpresa. Ele trabalha com isso, né? Então, nesse sentido, também é importante que a população se mantenha calma, tranquila, mas atenta, como o governo tem feito, essas chamadas para mochilas abandonadas em banheiros, em metrô, em VLT, embrulhos que não deveriam estar no lugar que estão, evitar qualquer tipo de atividade junto a locais de grandes aglomerações, né? Nesse momento, infelizmente, é uma realidade mundial. A gente poderia dizer, então, que não é caso para pânico, mas também não para desarmamento de espíritos, vamos dizer assim, porque a possibilidade é real e existe mesmo. Sem dúvida nenhuma, o terrorismo está aí. E a questão central do terrorismo é a prevenção, é não deixar o ato terrorista acontecer. A mitigação depois já é prejuízo. Então, estar atento, evitar essas possibilidades é o elemento central. Professor Francisco Carlos Teixeira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, muitíssimo obrigado pela participação no Repórter Brasil. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, professor. Obrigada.